Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas de diferentes áreas e segmentos com entrevistas dos mais variados profissionais da nutrição. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas, a fim de receber as notificações das próximas entrevistas e além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. E na entrevista de hoje, vamos estar falando de um tema muito acolhedor, né? Mindful Eat, né? E para isso convidamos a nutricionista doutora Ana Maria Fanelli, que muito gentilmente aceitou o convite. Gratidão. Eu que agradeço, Paulo, o convite e espero que seja uma conversa que possa nutrir a todos nós. Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre a nutricionista Ana Fanelli. O universo da nutrição sempre esteve com ela, né? Trabalhou com saúde pública, merenda escolar, docência, grande engajamento em food service, né? Foi onde eu a conheci, grande conhecedora, atuou na elaboração do consenso, né, sobre a Covid-19, que ajudou muitos nutris que ficaram meio perdidos com essas novas regras, esse novo adaptar no serviço de alimentação que essa pandemia nos trouxe, né? E esse contato maravilhoso com o público fez esse gancho, né, por Mindful Eat, conhecimento, atualmente está estudando psicologia transpessoal, que vai se lapidando, e, e nesse universo maravilhoso que é do Mindful, né, que é muito amplo, né? E começando, o que é Mindfulness, né? Porque ele tem uma base para o Mindful Eat, né? Como que é esse link? Então, o mindfulness, né, que foi algo que realmente me encanta bastante e que fez muito sentido nessa fase da minha vida, né? Nada mais é que buscar a gente trazer à tona habilidades que temos, mas que elas ficam escondidas em nós, que é a gente se aproximar da realidade que se apresenta do jeito que ela é, não do como eu gostaria que fosse. E se aproximar dessa realidade com uma atitude de abertura ao que está se apresentando, com uma atitude, com uma intenção de estar presente, de se aproximar com todo esse contexto que está, e também com uma atitude que eles trazem, né, que eu gosto muito, como uma mente de principiante. O que quer dizer isso? Como se eu estivesse vivenciando aquela realidade pela primeira vez. Então, essa curiosidade que muitas vezes fica mais fácil da gente observar numa criança que é extremamente curiosa, pode passar horas, né, observando uma folhinha e com uma consciência gentil. O que quer dizer isso? A gente se dá conta que naturalmente a gente julga muito as nossas atitudes, as atitudes dos outros, e é buscar cultivar esse não julgamento com essa consciência gentil, quer dizer, o aprendizado que aquela situação naquele momento está trazendo para mim. Aí para o Mindful Eat é a mesma associação com a alimentação, né? Sim, o mindfulness é a base de você desenvolver essa consciência alimentar, né, então mindful eating tem várias traduções, é o comer, consciente, é o comer com atenção plena, ou esse comer com base no mindfulness, que é você ampliar a consciência alimentar na sua relação com a comida. Então é a gente se dar conta, né, por que que eu como eu como, quando eu como, o que eu como, as escolhas, né, que a gente, vai fazendo, onde eu como, e perceber toda essa e buscar dessa forma refazer, recuperar essa conexão com o alimento e, ao mesmo tempo, se dar conta dessa imensa teia que existe para que o alimento chegue à nossa mesa, né. Então é isso que ele busca desenvolver, se dar conta dos tipos de fome, né, que nós temos 9 tipos de fome, e a gente se dá conta das necessidades que estão por trás dessas fomes que se apresentam. E às vezes até reconhecer que não é a comida que nesse momento ela pode ter um papel, mas às vezes por trás está uma necessidade, outra que está se apresentando e eu vou tomando consciência.
Uma busca, né, uma rebusca que a pessoa faz dentro de si. Falou muito da relação, a forma como o indivíduo se alimenta, alimenta o seu corpo, né, tem relação com sua percepção emocional? Muito, e agora na pandemia está muito evidente, né. Então, nós não fomos educados a reconhecer as nossas emoções, nem a saber lidar quando elas se apresentam. Então, às vezes, a gente sente até umas, né, umas nuvenzinhas que começam a aparecer, ou um desconforto, alguma sensação, que aparece, ou algo que a gente, né, uma angústia, um vazio, seja o que for, que às vezes a gente nem reconhece, e muitas vezes a comida está sempre presente, está sempre à mão, né, hoje em dia, é muito fácil isso. E muitas vezes a gente busca a comida ou para anestesiar aquele momento, eu não quero sentir o que eu estou sentindo, ou então eu busco a comida para me distrair daquele momento, me afastar daquilo que eu não quero ver. Então a comida busca, ela vem como se ela pudesse tampar, eu posso até comer, pode ser até que por algum momento ela traga, né, um calorzinho ou até me afaste daquela situação que eu não quero ver, mas ela não resolve a situação, né. Então a gente se dá conta que o comer emocional não tem nada errado com ele está muito presente na nossa vida. Por quê? Porque desde a nossa, né, desde que a gente está na barriga da mãe, quando a gente é amamentado, tem muito essa troca afetiva também. Então isso não tem nada de errado, a gente tem comidas que nos trazem um calor, aquela canja da avó, o bolo que a tia fazia, aquele prato especial que minha mãe ou os meus pais ou quem cuidou de mim fazia, então isso traz muito conforto e para esse momento às vezes precisa. Não tem nada de errado com comer emocional. Eu só tenho que estar consciente que nesse momento eu vou buscar, né, então no caso para mim, tomar um café com um bolo de fubá me traz muito conforto, mas eu estou escolhendo nesse momento ter me presentear com esse cuidado de si que eu estou precisando nesse momento, ou que a minha família está precisando, um carinho, um cuidado, isso ok. A questão é quando a gente está na distração, ou quando eu estou reagindo automaticamente a uma situação, aí eu busco que só a comida, responda a essa questão, a esse sentimento que está se apresentando, e aí muitas vezes isso pode trazer sofrimento, pode, né, interferir na minha saúde. Então essa consciência que a gente busca trazer a tudo que está relacionado com o comer. Ela usa alguns alimentos como uma válvula de escape por sentir que ela está num momento, né. Sim, é a gente até reconhecer que existe um mecanismo, né, de regulação da própria mente, que numa situação mais estressante ou de uma demanda de maior pressão ou realidade que a gente está vivendo, ele quer que rapidamente isso seja cuidado. E aí, muitas vezes, a comida vai entrar nesse centro de recompensa, né, que tem no nosso cérebro para aplacar essa situação. E normalmente quando eu estou assim, eu não vou querer comer um prato de brócolis, nem um de alface, nem um de tomate com cenoura. Eu vou buscar alimentos que atuam nesse centro de recompensa, que são geralmente alimentos com muito açúcar, ou muita gordura, ou muito sal, né. Então aí que entra, muitas vezes esse impulso em direção a esses alimentos, que criam, né, às vezes esse círculo vicioso do comer emocional. Nós temos essa análise, essa recordação sensorial, né, a doutora comentou, lembramos pais, mães, a comida da avó, é uma recordação sensorial, né, que nós carregamos, né. É, uma memória afetiva que se apresenta naquele momento que, por exemplo, eu estou sentada com meu café e o bolo de fubá, né, então, eh, existe todo esse, né, essa memória afetiva que emerge e ela pode me levar, me transportar para aquele momento, e isso pode tornar aquela momento de comer muito além do que o próprio fato de eu estar diante do meu café e do bolo de fubá, né. Então, é isso que é muito
importante a gente se dar conta, né. Então o ato de comer é muito complexo. Então, a gente poder trazer consciência, trazer clareza a esse momento, ao momento do preparo da refeição, então tudo que envolve, né, o momento que eu vou escolher meus alimentos, aonde eu estou comprando meus alimentos, então se dar conta dessa interdependência, interconexão, então dependendo do que eu compro, o que seres eu estou beneficiando, né, então e também cultivar esse sentimento de apreciação e gratidão pelo alimento que está presente naquele momento, né, para ele chegar lá, muitos seres vivos, pessoas estiveram envolvidos. Então, tudo à medida que a gente vai cultivando esses aspectos, eu vou ampliando minha consciência sobre o momento do comer. Pararmos para analisar historicamente, antigamente, o que as famílias mais de regiões rurais comiam, era o que se produzia, o vizinho produz tal alimento, era quase um feudalismo, né, se permite me Sim, dizer, eram trocas, né. Mas com o avanço tecnológico da sociedade, os alimentos entrou nessa tecnologia também, né, e a crescente de ofertas de alimentos processados, de preparo rápido, né, muitos até instantâneos, né, eles contribuíram para essa nova sociedade, né, perder esse contato direto com o alimento, né. Você concorda com essa análise minha aí? Se perdeu um sim, pouco acho que esse isso é contato? muito rico o que você trouxe, né. O que que aconteceu, né, a gente está sendo muito habituado e treinado no que a gente chama o modo fazer. Então eu tenho de manhã, quando eu acordo, eu tenho uma lista imensa de coisas para fazer, e eu vou fazendo, muitas vezes de forma automática, sem ter consciência daquilo que eu estou vivenciando. E o comer, muitas vezes, ocupa esse lugar. Eu tenho que comer, eu paro, e muitas vezes eu como rapidamente. Muitas pessoas, podem, às vezes, comer em cima do computador, ou comer de pé, né, nem ter o ritual do comer, né, e muitas vezes, né, na situação da vida da própria família, a família não ter aquele momento de comer juntos. Então, normalmente o que acontece, se eu vou seguindo nessa trilha do modo fazer, eu vou estar completamente no piloto automático a hora que eu como. Então, eu perco essa riqueza de saborear a comida. O que quer dizer saborear? Eu apreciar a aparência dela, a textura dos alimentos, o aroma do alimento, né, então o aroma responde por 50% do sabor. Se eu perco a oportunidade do aroma, o meu sabor vai estar muito prejudicado. E se eu estou no automatismo, comendo muito rapidamente, eu vou engolir a comida. E como eu não me dou conta daquele momento, muitas vezes eu engulo a comida e tudo que eu estou naquele momento, se eu estou com raiva, se eu estou irritado, se eu estou ansioso, e aí a gente perde essa regulação da fome e saciedade, que são os sinais do nosso corpo, que nos dizem quando a gente tem que comer e quando a gente tem que parar de comer, esse ciclo. Eu perco essa escuta dos sinais do corpo, sinais da fome física, do quanto o estômago está vazio, cheio, moderadamente cheio, e perco essa percepção da sensação do sabor, né, que é o que pode me favorecer o quanto eu tenho que comer. Então, tudo isso, esses sinais do corpo, a gente vai desligando, desconectando. E aí o comer se torna algo automático, perde aquele frescor, aquele momento que ele pode proporcionar, ele perde a possibilidade de satisfazer todas as necessidades e fomes que eu tenho naquele momento, e a gente perde a medida. E muitas vezes hoje em dia, né, o nosso próprio guia alimentar chamou atenção sobre isso, a gente, como a gente está no trilho da rapidez, eu como qualquer coisa, eu perco o espaço da comida de verdade, que é o que necessariamente, né, a comida in natura ou minimamente processada, é aquela que realmente vai nutrir o meu corpo. E aí, se eu vou né, nessa vibe do ultraprocessado e do alimento rapidamente à minha frente, eu nem me dou conta do que eu estou comendo, né, e perco essa, inclusive nos sinais, né, o próprio regulação desse sistema de fome e saciedade,
Muitas vezes a nossa, mente, o nosso cérebro não consegue reconhecer, muitos aditivos que estão nos alimentos ultraprocessados, e eu perco essa possibilidade do nosso próprio, cérebro sinalizar quando eu já estou saciado, porque ele não reconhece, né. Total Então, robótica, né? Ela fica robótica ali. interfere muito no nosso ciclo de fome e saciedade, interfere muito nesses sinais do nosso corpo, do, né, do que comer, quando comer, o que comer, quanto comer, porque, ele interfere em toda essa percepção dessa sabedoria do nosso corpo, do quanto eu estou de fome física, o quanto o meu estômago está, né, cheio ou vazio, porque se eu como muito rápido nem dá tempo de eu me dar conta, pode ser que eu só perceba depois que eu comi tanto, porque foi tão rápido, que eu tenho que desabotoar o botão da calça ou da saia ou da roupa que eu tô. E eu perco a possibilidade de, nesse momento, saborear. Eu nem sinto, eu só engulo. Então tudo isso são práticas que você vai fazendo e vivências e práticas meditativas e vivências com o alimento para que você recupere essa conexão. Quem nunca, né, num horário de rush, foi em restaurantes comerciais e vê uma mesa com várias pessoas, cada uma no seu celular, não dando a atenção para a pessoa que está à sua frente. Isso é um quadro fácil de se encontrar quando saímos para Sim, comer e fora, e né? E também mesmo e mesmo, às vezes, em casa, nas famílias, todo mundo comendo com o celular ao lado ou com a televisão ligada. Então tudo isso são distrações que nos tiram do momento do comer. Né, nos tiram então o alimento ele e o momento do comer, e o preparo do alimento, tudo que se relaciona, ele pode ser um momento que favoreça eu me conectar, né, com o alimento, com a minha vida, e favorece também o autoconhecimento, eu me dar conta como eu estou. Às vezes a hora que eu paro para comer, pauso, eu me dou conta que: "Nossa, eu estou tão ansiosa que eu já comi metade do prato e não sei nem o que eu comi". Ou eu já olho, meu prato acabou, se você me perguntar o que eu comi, eu não sei, eu não senti. Então, são momentos que possibilitam eu me dar conta também das emoções que estão presentes, os pensamentos que estão nos atropelando, né, então eu posso comer muito preocupada, né, com uma situação que vai acontecer amanhã e que eu não sei como eu vou resolver, aí quando eu vejo meu prato acabou e eu não sei o que eu comi. Então a gente vai se dando conta de como estamos, né, então isso por isso que o momento do comer pode ser um momento também de autoconhecimento, né, como você tem estamos naquele 24 instante. horas, né? A pessoa não. É uma hora que ela vai ter aquele. Agora eu vou tirar para comer, desligar o celular, se Sim, desconectar do mundo, né? Mas é por uma hora, né? É o seu momento de refeição, né? E as pessoas ficam muito, algumas, né, presas, né, nesse contexto de não querer me desligar do mundo para eu me alimentar, né? A gente sim, percebe e muito até isso. para ser um momento de cuidado de si, né, que tanto a gente está precisando nesse momento, né, que a gente está, algumas pessoas estão mais isoladas em trabalho remoto, mesmo quem está trabalhando presencial, a gente não pode se tocar, a gente não estamos todos de máscara. Então, muitas vezes, isso pode trazer uma sensação de muito isolamento. Agora, se eu compreender que naquele momento é um momento de cuidado de mim, é um momento que eu posso estar oferecendo cuidado amoroso através do comer, que eu estou cuidando de mim, estou favorecendo minha saúde, estou oferecendo aquilo para a família, para as pessoas que estão comigo naquele momento, isso também é importante para nutrir essa nossa necessidade de acolhimento, de contato, que faz parte da nossa natureza também. Por exemplo, tudo é parte da mudança, né? E toda e qualquer mudança nas nossas vidas não é uma tarefa fácil, né? E na Não, alimentação não seria diferente, né? Isso dificulta mais porque todo ser humano ele carrega o histórico familiar, né? Como ele cresceu com os pais, esses hábitos alimentares, muitas pessoas carregam para a vida adulta, né? Como deve ser o início da pessoa que está se engajando, está entrando no Mindful Eating, assim? Como deve ser o início, assim, para não levar aquele susto, né?
Sim, acho que é muito boa essa pergunta. Primeiro, assim, a gente é muito habituado a fazer algo para buscar um resultado, e a gente perde o processo, né. Então a primeira coisa a reconhecer isso é a consciência gentil que o mindfulness, favorece, né, é que a gente tem que se dar conta que o aprendizado é em pequenos passos, né, e que não é uma linha reta. E não é né, então eu sei que eu vou dar muitas voltas, então é sempre o convite, é sempre saber que eu posso recomeçar essa busca dessa estar presente no momento de comer e ampliando essa consciência. Então isso é importante se dar conta. Existe um convite né, como a gente fica bom naquilo que a gente pratica, existe um convite de eu abrir um espaço no meu dia para praticar essas habilidades, né. Então, no momento da refeição, eu abri um espaço realmente para eu me sentar, escolher uma refeição que eu possa me sentar à mesa, porque hoje em dia muita gente come de pé, sem o celular naquele momento, ou notebook, ou iPad, ou televisão ligada, qualquer coisa que me distraia, e poder naquele momento pausar, desacelerar, né. Então isso pode ser feito como? Ajeitando a postura na cadeira, sentindo o apoio dos pés, alinhando a coluna, alinhando, né, a cabeça, fazendo 3 respirações, inspirações mais profundas, expirações mais suaves, para eu me dar conta de como estou chegando. Observar, me dar conta como é que eu estou acelerada, não estou, eu me dou conta, cuido daquele momento, aprecio a comida que está na mesa. Então, antes de eu encher meu prato, né, eu olho o que tem e me dou conta, as cores que estão presentes, as texturas e aparência do alimento que está à minha frente. Eu faço e coloco no meu prato e me convido as 3 primeiras garfadas, as 3 primeiras porções, eu colocar o alimento na boca, descansar o talher e poder, né, antes de colocar na boca, sentir o aroma e poder mastigar mais lentamente. Para quê? Não é que o comer mais foi comer devagar, não é isso, mas que eu abra um espaço para desenvolver, né, recuperar essa conexão que temos naturalmente. Poder também ir devagar se conectando a esses sinais do corpo, né, o quanto de fome eu cheguei naquele momento, né, e o quanto no meio da refeição, como é que está a plenitude do meu estômago, e nessas primeiras 3 porções sentir o sabor, o quão saboroso está. Então, tudo Algo que isso até abre o favorece corpo. a gente se dar conta também que a gente carrega muitos hábitos, né, então, muitas vezes eu como, aquilo porque na família foi me ensinado aquilo, então, eu de repente posso aprender que a cenoura eu só faço ralada, mas para provocar os nossos sentidos, a cenoura você pode fazer de muitas formas, então, também provocar essa curiosidade de como eu posso preparar uma cenoura. É só ralada? Quais outras receitas? Hoje em dia, a vantagem da internet é que você dá um Google, você acha receita de tudo quanto é jeito, a cenoura no bolo, a cenoura glaciada, a cenoura, caramelizada, a cenoura da forma tailandesa, enfim, você pode se provocar e se tornar curioso com essa mente de principiante, da forma que eu vou querer experimentar uma cenoura, não do hábito que eu carrego, né. Então, às vezes, eu tenho um hábito que fica instalado, eu nem me dou conta, e às vezes o que acontece? A comida vai perdendo todo esse atrativo, ela se torna insossa. Então, como a gente come todo dia, é muito fácil estar no piloto automático. Para favorecer eu sair disso, eu tenho que provocar os meus sentidos. Então, sabe, escolher um prato bonito, arrumar a mesa bonita, poder fazer a arrumação dos pratos que estão cada vez de uma forma, provocar as cores. E um dia eu como a cenoura ralada, outro dia eu vou fazer ela caramelizada, um dia eu faço em palitinho, outro dia eu vou fazer em rodelinha, outro dia eu vou fazer
apontando, lascando de forma irregular, enfim, saber que a gente tem que nos ajudar a que a gente não entre no trilho do automático que está muito instalado. Fazer as pessoas conhecerem feiras, né, os alimentos. Às vezes, Sim, a pessoa conhece determinados tipos de alimento. A salada dela é o alface e o tomate, ela não sabe que existe outros vegetais. Tem épocas de sim, alimentos sazonais, né, conhecer esses sim. alimentos, que nem a doutora comentou, dá um Google, como é que eu faço cará? Como é que eu faço ervilha torta? Às vezes você redescobre um novo prato favorito através do despertar, né? Sim, até tem um momento nas práticas que a gente convida a pessoa a, naquela semana, comprar um alimento que ela nunca comprou. Então eu, por exemplo, eu mesmo vou dar o meu exemplo, eu quase não como jiló, porque não é do meu hábito, né, eu venho de uma família metade caipira, metade italiana, então o jiló não faz parte do meu hábito. Mas aquela semana eu fiz a experiência, eu comprei um jiló. Fatiei o jiló como carpaccio, peguei uma receita diferente, mas que não fosse muito, muito extremamente diferente, que eu não ia dar conta, e fiz com o molho pesto, que era algo que eu trazia do meu hábito italiano, entende? Mas eu comi um jiló. Então, por que que a gente faz isso? Aí você está provocando o seu sentido. Aí você está se convidando a sair do piloto automático. Então, essa é uma coisa interessante que eu acho, né, convido as pessoas a fazer isso, naquela semana coloque um alimento que você não está habituado. E o outro convite é pegar um alimento do hábito, a cenoura, e fazer uma receita que você nunca fez. Com ervas ou especiarias que você nunca usou, ou com formatos que não são o habitual. Então, tudo isso favorece essa conexão e ampliação da consciência daqueles alimentos que eu estou trazendo à mesa. Maravilhoso. Sem contar que esse amplo conhecimento diminui até as DCNTs, né? As doenças crônicas não transmissíveis, que a pessoa acaba se alimentando com uma grande variedade de produtos, preparando alimentos que você compra in natura, mas e você processa em casa, né? E tira um pouco desse de comprar pronto, de não saber o que tem naquele alimento, não ser Sim. curioso de saber o que é rotulagem, corantes, INS, ler rótulos, saber o que você está levando para casa, né? Tem essa filosofia É de muito tempo, importante. né? À medida que eu tomo consciência, eu vou querer tomar consciência do que eu estou escolhendo comer. Então, aprender a ler rótulo, aprender a abrir um espaço no seu dia a dia, na sua vida, para cozinhar e envolver a família nisso. Então, tudo isso favorece esse ampliar esse universo alimentar e favorece nessa pergunta: o que eu escolho colocar dentro para mim, é o que eu estou cultivando a saúde ou não estou cultivando a saúde, né? E é muito importante, ao se dar conta, não se julgar, tipo assim: "Ai, tá vendo, você não se cuidou e agora você está com tal situação". Não, eu me dou conta e eu vou, praticando pequenos passos para que eu possa cuidar melhor daquela situação. Então isso é muito rico nesse sentido, né, acho que no final do ano passado ou início desse ano, não lembro mais, saiu uma pesquisa do PNAD, né, Plano Nacional dos Inquéritos dos Domicílios, e o brasileiro está praticamente restrito a uma faixa entre 6 a 10 alimentos só, com toda a riqueza que a gente tem. Então isso é uma coisa para nos chamar a atenção, que a gente está empobrecendo o nosso universo alimentar. E a riqueza, né, de uma nutrição é justamente você ampliar a diversidade, porque aí você vai ter tudo que aqueles alimentos podem favorecer a nossa saúde. Então, isso é muito importante para a gente se dar conta e poder cuidar, né? O que que eu posso estar melhorando nessa questão. Tem uma frase japonesa, do Itada Kimasu, acho que eu posso ter errado o nome dele, que diz, não sei se é uma frase ou um mantra, né, que algumas pessoas do Japão usam ao comer, que fala: "Eu agradeço e recebo com muita atenção o alimento que chegou à minha mesa". Esse contexto de compaixão e respeito com o alimento, né, Sim. é um dos pilares do Mindful Eating?
Sim, a gente trabalha muito práticas de compaixão, esse é uma prática muito presente, que é o quê? No momento que eu vou comer, eu parar e me dar conta e me perguntar. Então você pode fazer esse exercício em casa, põe uma fruta na sua frente e tente imaginar o caminho dessa fruta de frente para trás. E ver se você consegue até contar quantas pessoas ou seres vivos estiveram envolvidos para que essa fruta chegasse à sua mesa. Então, imaginar a semente no solo, os micro-organismos que estão no solo para que a raiz daquela semente se desenvolvesse, a raiz daquele broto recebesse a nutrição, todos os insetos, pássaros, seres vivos que permitem, né, que possa desenvolver o tronco, as flores, os frutos, as pessoas que cuidaram, né, para que nutriram o solo e cuidaram para que aquele fruto, amadurecesse, as pessoas que colheram, as pessoas que armazenaram, transportaram até os centros de distribuição, os comerciantes que foram buscar, quem expôs na feira, no mercado, quem repôs, quem estava lá no caixa no momento de pagar, e como ele chegou na sua casa e até quem preparou. Então, a hora que se você para e se dá conta disso, você brota naturalmente um sentimento de muita apreciação e gratidão pelas pessoas que estão envolvidas para que eu tenha esse alimento à minha mesa. E até nesse momento que a gente está acompanhando tantas famílias que não estão tendo o que colocar à mesa, que a gente possa também, ter ações naquilo que é possível para nós, para poder se solidarizar nesse momento. Então, isso abre muito essa conexão e essa atenção plena no momento que eu estou presente, né, porque se eu estou recebendo esse presente de tantos seres vivos, eu vou me abrir, me dedicar naquele momento a desfrutar da melhor forma possível, como um gesto de reconhecimento, né, um gesto de gratidão. Então isso realmente favorece muito essa conexão que a gente foi perdendo com a nossa relação com a comida. Certeza. Durante a nossa conversa, foi muito usado a expressão comer intuitivo, né? O que seria isso, assim? Então o comer intuitivo é você justamente se dar conta daquilo que o seu corpo está pedindo para comer, né. Então o que acontece? Hoje em dia também a gente é muito bombardeado com muitas dietas da moda, né, então tem que comer sem glúten, tem que comer sem lactose, não pode comer isso, tem que comer aquilo, não é mais esse açúcar, é outro adoçante que está aparecendo. Então a gente fica muito perdido, a gente muitas vezes não tem noção como você compõe a sua refeição. E o comer intuitivo, como ele busca desenvolver, né, esses sinais e essa sabedoria que o nosso corpo tem do que precisamos comer, o quanto precisamos comer, como comer, ele abre essa perspectiva de você buscar atender essa intuição, do que se compõe no nosso prato, né, sair um pouco dessa rigidez que muitas vezes a gente carrega, do que é certo comer. Então, o comer intuitivo não trabalha com alimentos proibidos e permitidos, que a nossa mente não lida bem com a proibição, né, quando eu falo que eu não posso comer, não posso comer banana, e eu vou ver banana em tudo quanto é lugar, e eu vou querer comer banana, né, e às vezes, muitas vezes, principalmente pessoas que seguem dietas muito restritivas, o próprio a própria mente, o corpo empurram ela em direção daquele alimento que está proibido. E aí ela vai comer sem controle, né, totalmente de forma descontrolada, porque ela já que ela não pode comer quando ela pode comer, ela vai comer sem medida. Então tudo isso a gente vai tomando consciência desses mecanismos, né, que a gente tem. É bom comentar sobre essas dietas que tem alguns estilos de pessoas que procuram nutris, que serve aquela dieta ao pé da letra, né? Não tem essa amplitude de agregar novos alimentos e vira um martírio para ela. E a Sim, alimentação não pode ser um martírio para a pessoa. Então é aí que entra sim, muito
a nutrição integrativa, né? É o sim. profissional integrar, conhecer aquele paciente que está sentado à sua mesa, que todos somos únicos, né? Ao você reconhecer a história que aquela pessoa tem um histórico de alimentação, trabalhar aquilo, senão vira um martírio para ela se alimentar. E não é bom a gente ter a alimentação com o nosso vilão, né? Sim, porque o comer tem um lado de satisfação e prazer muito importante, né, aquilo que falou, é o momento do cuidado de si, é um momento que às vezes tem um aspecto social que a gente se reúne às vezes com a família, se reúne com pessoas queridas, né, então realmente esse aspecto tem que ser incluído, a gente precisa dessa satisfação que o comer traz. E se eu sento com tantas regras, tantas proibições, vira um momento de sofrimento. E aí isso o que acontece? Todos queremos ser felizes, entende? Então ninguém quer vivenciar um momento de sofrimento com o comer. E muitas vezes eu crio um medo da comida, então isso que vai acontecendo, o medo é algo que nos estressa muito. E ele nos empurra para quê? Para eu ir em busca de alimentos com muito açúcar, muita gordura, muito sal, para eu sair, poder, aplacar esse sentimento ou poder amortecer essa sensação tão ruim que eu estou vivendo. Isso cria um círculo vicioso, né, que isso acontece muito da dieta restritiva ou restrição de alimentos, e ao mesmo tempo um efeito sanfona, eu vou cada vez mais atrás daquilo que está proibido. E isso traz muito sofrimento para quem está nesse ciclo também. Com certeza. Existe uma diferença da fome física para a fome emocional? Sim, a fome física é aquela que o meu corpo dá sinais de que o combustível está acabando, né. Então eu estou precisando receber a comida, porque ela vai me fornecer os nutrientes que o meu corpo pede. E é uma fome física, porque tem sinais físicos da fome. Então, para algumas pessoas a barriga começa a ficar um buraco no estômago, para outras pessoas o estômago começa a roncar, para algumas pessoas dá tontura, para outras dá irritação, para outras dá dor de cabeça. Então tem os sinais físicos. E é uma fome que se eu como, ela me satisfaz, acaba esses sinais. A fome emocional, o que acontece? Primeiro ela vem de repente, a fome física vai se instalando aos poucos, né. Então primeiro começa a dar um barulhinho, depois um vazio, mas ela não acontece de uma hora para outra. A fome emocional não, ela vem de repente, então ou foi uma situação que às vezes eu não nem me dou conta, uma chateação, que me leva a uma necessidade de comer, e ela me empurra para alimentos mais específicos, então ela vai buscar que eu coma algo doce, então um bolo, um pacote de bolacha, um chocolate, ou algo muito gorduroso e salgado. Por quê? Que é esse tipo de alimento que vai atuar no centro de recompensa, para que muitas vezes anestesia ou dê uma saída para essa situação. E é uma fome também que ela não vai, eh, ela não eu como, mas a sensação depois permanece lá, né. Então é muito isso, que é a diferença entre a fome física e emocional é essa. Ao a pessoa dar essa atenção, como a gente começou no início, né, que é um dos pilares que Sim, mexe com a emoção, né. O sim. mindfulness trabalha com essa emoção, para justamente a pessoa não cair nessa da fome emocional, né, que é uma Sim, pegadinha é. que o corpo e os sentimentos em desequilíbrio, né, acaba nos acarretando, né. Não tem problema com a forma emocional, ela faz parte da nossa experiência do comer. A questão é você estar consciente. Então, assim, eu sinto que naquele momento eu estou precisando de um calorzinho aqui, esse calorzinho vem do bolo, chocolate, do bolo de fubá, aquilo que faz sentido, não tem problema. Só que eu vou cuidar desse momento com consciência, então eu vou sentar na mesa, vou escolher um prato muito bonito, vou pôr uma florzinha, vou apreciar e saborear o bolo, entende? Eu vou satisfazer aquele momento. Agora, quando eu estou tomada pela fome emocional, eu vou comer sem medida e nem vou me dar conta. Então é capaz de eu comer um pacote de bombom sem me dar conta, porque eu estou tomada pela situação.
E às vezes eu estou nessa situação também misturada com culpa, você não tem jeito, você não sabe se cuidar, você não tem jeito mesmo, você vai enfiar eu vou enfiar o pé na jaca, ou então aquela, tipo assim, eu tenho um dia muito difícil, eu falo: "Ah não, nesse momento eu mereço, Vou me dar essa recompensa, né. E a vou me alimentação dar não essa recompensa". a E alimentação não aí é o que uma recompensa. acontece? Aí a pergunta que tem que se colocar é: "Do que eu estou precisando agora? O que realmente eu mereço para me cuidar nessa situação? Posso até comer um bombom, 2 bombons, mas eu estou me presenteando, eu não estou me punindo", entende? Nesse, nessa entrada, né, de conhecimento do Mindful Eating, muitas pessoas a doutora conheceu, né. E quais foram os maiores obstáculos que você percebeu em alguns, em seguir, assim, o Mindful Eating? Ou É, eu seja, acho que passou muito presa na os maiores desafios, assim, é algo novo, então tudo que é novo, o hábito está muito instalado, né, então eu tive uma professora na minha formação que ela falava muito isso, a Dulce Magalhães, que a gente fica muito bom naquele que a gente pratica. Então, às vezes eu estou praticando décadas um jeito de me relacionar com a comida que está muito instalado, e quando eu quero trazer algo novo, eu tenho que ter essa consciência gentil, esse acolhimento de que a mudança não é imediata, são pequenos passos. E eu me dar conta que também eu sempre posso recomeçar, então se eu, estou, né, fazendo essas práticas, mas ao mesmo tempo aquele dia eu fiz algo que eu fico muito triste comigo, de repente, eu não estava mais comendo, distraída, quando eu vi, eu acabei de comer e a comida não tinha mais nada no prato, eu não sei nem o que eu comi. Eu me dou conta, reconheço, acolho. Acolher não é passar a mão na cabeça, dizer que eu nasci assim, vou ser sempre assim. Não, eu acolho, né, e eu me pergunto: "O que que eu posso aprender com essa situação?". O que eu faria diferente se eu pudesse estar vivenciando novamente essa situação? Então eu trago esse olhar de aprendizado, né, do que a situação teve, o que que me empurrou aquele ato, né, aquele hábito, e depois eu sei que eu sempre posso recomeçar, que eu tenho a possibilidade de fazer diferente. Então isso tudo é muito um desafio e também as pessoas querem respostas rápidas. Sabe, qual é o remedinho que eu dou, né, para que eu mude amanhã ou para que eu mude hoje à noite, né. Então a gente está numa sociedade muito de consumo, então muitas vezes eu quero consumir uma mudança ou uma receita para como eu mudo, e isso muitas vezes é um desafio, a pessoa mesmo desanima com ela quando ela percebe que ela volta para o hábito antigo, então e saber que é uma construção, então tem que abrir espaço para praticar, para experienciar e ficar mais atenta, mais sensível a essas habilidades e a esses sinais que o nosso corpo nos dá em relação ao que comer, como comer, quando comer, né, então todas isso a gente tem em nós, mas é que a gente foi se desconectando. todo um processo, né. E esse ano, para nutrição, as práticas integrativas, dentre elas, né, o Mindful Eating foi reconhecido, né, pelo CFN. Agora o nutricionista, depois de muitos anos, né, podem, falar que atua com Mindful Eating, com nutrição integrativa, com outras práticas, né. Isso foi uma vitória, uma conquista para o nutricionista, né. E qual dica ou conselho a doutora deixa para o nutricionista que deseja atuar com o Mindful Eating ou querer conhecer? Eu acho que assim, o que me encanta, né, em todo esse trabalho, primeiro, ele é teórico, mas ele é vivencial. Então é muito importante, quem vai trabalhar nessa área, você tem que vivenciar. Então você tem que vivenciar o mindfulness, seja através, né, de acompanhar um programa, um grupo que desenvolva isso, e você tem que vivenciar, você tem que fazer uma formação na área de mindful eating, porque você vai ter um momento de vivenciar,
o programa, você vai ter o momento de aprofundar os conteúdos, você vai ter o momento de poder ser supervisionado quando você inicia a sua prática. Então, é muito importante isso. Eu acho que buscar vivenciar e se dar conta em você. Por quê? Isso favorece que você também desenvolva uma empatia, uma compaixão por quem vai estar com você ou o grupo que vai estar com você, né. Então acho que é muito importante que a pessoa experiencie, não é uma teoria. Ele tem todo um fundamento por trás, mas ele convida ao vivencial e a esse caminho de autoconhecimento, que à medida que também eu me conheço, reconheço aquilo que eu estou vivenciando, eu consigo, ter humildade diante de quem está à minha frente, de que naquele momento eu posso facilitar o processo da pessoa, mas o caminho é da pessoa, né, nada substitui, eu não vou poder caminhar por ela, eu posso facilitar que ela se aproxime, né, desses conteúdos, dessas atitudes que esse programa busca, eh, trazer clareza. Pode ser aquele profissional, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Ou seja, não fica um profissional dúbio ali, É, né? Tem que vivenciar, né? exatamente. É, e também esses programas ele nos convida a um modo de ser, né, não é uma técnica, não é uma receita, é um modo de ser que está sendo convidado a partir, né, dessa abertura, dessas práticas que vão sendo, facilitando esse reconhecimento. Então é muito importante isso, né, então é um processo. O Nutri o Nutri tradicional, digamos, ele faz a dieta, né? Como ele migra para o comer com atenção plena? Qual a diferença aí? Do Então a fazer diferença dieta para o comer com atenção plena? Eu acho que a diferença é justamente favorecer esse caminho, essa jornada de autoconhecimento e de conexão que essas práticas nos trazem, né. Então eu acho que se você quer migrar para isso, você tem que vivenciar isso, né, e depois buscar todo o aprofundamento, né, existem vários programas de mindfulness e protocolos, né, de formação em mindful eating, que aí você vai buscar esse aprofundamento para você poder trazer isso e integrar na sua prática clínica ou na prática onde você está. Bastante engajamento, porque muitas Sim, pessoas, quando vai ao Nutri, quer sair com a dieta, quer sair quando sim, se depara com uma outra abordagem do se autoconhecer, às vezes não era, é sempre bom saber o tipo de abordagem que você vai procurar no profissional, né? Essa sim, abordagem, ela é um longo prazo, mas é um autoconhecer, né? Você carrega outros fundamentos, né? sim. Eu acho Não que é só o isso que você falou, pensar. é uma outra abordagem, é um outro, né, um outro modo de ser que está sendo convidado. Então, é natural que no início tenham resistências, estranhamentos, mas como você, como profissional, está facilitando, você tem condições de estar como um tutor, acompanhando e favorecendo esse processo. Então, acho que o profissional se coloca muito nessa relação, né, de não é ele que sabe tudo para a vida daquela pessoa. Não, para a alimentação daquela pessoa, ela pode favorecer o processo dela, trazer sim o conhecimento que ele tem sobre os alimentos, mas incentivando a pessoa a buscar a aqueles alimentos, aquele cuidado para o momento do comer, para o preparo da sua comida, para toda a relação que está envolvida nas necessidades que muitas vezes, transparecem através da comida. Gente, eu queria agradecer muito a doutora Ana Fanelli, viu, por esse bate-papo maravilhoso sobre Mindful Eating. E para mim é uma honra extra, né, porque eu fui pupilo da Ana Fanelli, né, 4 anos eu atuei com ela, né, numa rede varejista. Aprendi muito, sempre com esse estilo de compartilhar, e mesmo agora nesse período, tá compartilhando experiências através do Mindful Eating, ajudando pessoas. E o mundo a gente vem para ajudar, para dividir, né? Aquela pessoa que carrega tudo para si,
ela fica gorda, né? Tem até uma expressão que a doutora Mali Bracioli usou numa entrevista, mas ela fica gorda, mas é de conhecimento para ela, né? Não compartilhou, né? É algo muito complicado. Gratidão por ter aceito, por ter dividido, viu? Ficou muito grato. Eu que agradeço bastante o convite. Para mim é uma alegria sempre compartilhar algo que está fazendo muito sentido para mim. Espero que isso tenha favorecido todas as pessoas que possam estar escutando e fico à disposição para quaisquer dúvidas, qualquer contato, qualquer conversa nesse sentido. Tchau.